nada a ver, irmão. Pessoal, meu nome é Maicon, eu sou licenciado em Matemática na UNEMAD, no campus de Sinop. Sou bolsista de iniciação em docência do projeto PIPI, trabalho na Escola Nilza de Oliveira Pepino, sob a tutoria da professora Cláudia, nos nonos A, B e C. Nesses eu dou aula de apoio nas terças-feiras, no período matutino, e apenas no nono B e C eu auxilio a professora em sala nas quintas-feiras, no período da tarde. Seguindo a emenda semestral da professora Cláudia, vou trabalhar com vocês a resolução de uma equação de segundo grau. Uma equação de segundo grau, como vocês já devem saber, tem esse formato: ax² mais bx mais c igual a zero. Aqui existem 4 elementos. A incógnita, que você pode chamar de qualquer coisa, eu chamei de x. E os expoentes, no caso da equação de segundo grau, o maior expoente da incógnita tem que ser C2, senão já não é uma equação de segundo grau. Os coeficientes, no caso A, B e C, e todos eles podem pertencer aos reais. Eles podem ser qualquer valor real, apenas com a condição de que o A não pode ser zero, porque se ele for zero, toda essa parte aqui vai zerar. Então a gente vai ter uma equação apenas do primeiro grau. Percebe-se aqui então que apenas o A não pode ser zero, mas o B e o C pode ser zero. Por isso que existem as equações de segundo grau incompletas. Nesse caso, essa aqui é uma equação de segundo grau completa, ela tem o termo A, B e C. E já nessa aqui, o B ele é zero. Então isso aqui é chamado de equação de segundo grau incompleta. Percebe-se que vê aqui que ax² mais c igual a zero, então não existe o termo B. Aqui já não temos o termo C, então a incógnita está presente em todos os coeficientes. Ax² mais bx. Esse aqui, o exemplo mais simples, em que não existe o termo B e o termo C, vale zero, então temos apenas o termo A. Todos esses 4 exemplos eles podem ser resolvidos com essa fórmula aqui, conhecida como fórmula de Bhaskara. X é igual, x no caso é igual a menos b, mais ou menos raiz de b ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c, tudo isso aqui dividido por 2 vezes a. Porém, nesses 3 casos aqui em que não tem um dos termos, ou 2 deles, existem métodos mais fáceis de resolução, não precisa aplicar essa fórmula nesses casos. Apenas esse que não existe outro método a não ser aplicando essa fórmula. Vamos agora começar os exemplos, começando com essa equação de segundo grau incompleta, a mais simples que tem, em que o B ele vale zero e o C também. Nesse caso aqui, o único jeito de toda essa equação zerar é o x sendo zero, porque, vamos lá, fazer as operações. Vamos passar o 7 que está multiplicando aqui, vamos passar dividindo zero. Então, x² igual a 0 dividido por 7. 0 dividido para qualquer número é 0. Então, x² igual a 0. Vamos fazer a operação inversa agora da potenciação. E no caso é a radiação. Então, x é igual a raiz de 0. Então, x é igual a mais ou menos 0. Então, x vale 0. Isso aqui é bem simples de se entender. Então, quando em uma equação de segundo grau não existe o B e o C, o único jeito de tudo ser zero é a incógnita sendo zero. Vamos agora a mais 2 exemplos de equações de segundo grau incompletas. Aqui nesses 2 exemplos eu já não tenho o coeficiente B. Vocês veem que ele não aparece aqui, então no caso ele vale zero. Como que a gente pode resolver uma operação desse tipo, uma equação de segundo grau desse tipo? Aqui no caso a gente pode resolver isso começando jogando esse 49 para o outro lado da igualdade. Então quando a gente faz isso, inverte o sinal, aqui ele está negativo e vai passar positivo. Agora você vê que a gente tem x², e então a gente pode tirar mais desse 49. Aqui a operação inversa da potencialização é a radiação. Sempre lembrando
igual a raiz de 49. Agora, quando a gente tira esse 49 da raiz, a gente tem duas possíveis soluções. No caso, a parte positiva e a parte negativa dessa raiz de 49. A raiz de 49 é 7. Então aqui a gente tem a parte positiva e a parte negativa. Então o x ele vale mais ou menos 7. Então percebe-se aqui que quando a gente não tem um coeficiente b numa equação de segundo grau, as duas raízes serão simétricas. Aqui você percebe que tem o 7 positivo e o 7 negativo. E vai acontecer isso em todas as equações de segundo grau sem coeficiente b. Os resultados serão simétricos. Aqui a gente já tem um exemplo um pouco diferente. Vocês vão perceber por quê. Vamos fazer a mesma coisa do outro. Vamos jogar esse 9 para o outro lado da igualdade, só que aqui ele está positivo. Então ele vai passar negativo. Agora a gente vai fazer a operação inversa da potenciação, no caso da radiação. Então a gente vai tirar a raiz de menos 9. Só que todo mundo sabe que não existe raiz quadrada, sempre lembrando, raiz quadrada de um número negativo. Então, no caso aqui, essa equação não tem solução. Então vocês vão falar que não pertence, esse sinal aqui ele pertence, você corta ele, então não pertence aos reais. Muito simples resolver esse tipo de equação também. Por exemplo, de equação de segundo grau incompleta agora, aqui nesse caso a gente não tem o coeficiente C. Essa aqui já é um pouquinho mais complicada de resolver quando não tem o coeficiente B ou ambos os coeficientes, mas não é nada assustador. Primeiro a gente tem que fazer uma análise dessa equação. O que tem de diferença nas outras? Nessa equação aqui, a incógnita está multiplicando ambos os coeficientes. Né? Aqui você percebe que no coeficiente A ela está sendo multiplicada pelo x ao quadrado e o coeficiente B está sendo multiplicado pela incógnita. Então o que a gente pode fazer? A gente pode colocar a incógnita em evidência, já que ela está presente nos dois coeficientes. Então vamos colocar a incógnita em evidência aqui, incógnita x. Agora a gente vai achar um valor que multiplicado por ela de 4x ao quadrado. Nesse caso aqui vai ser o 4x. Ó, x vezes 4x ao quadrado. X vezes 4x dá 4x ao quadrado. E agora vamos achar alguma coisa que multiplicar por x dê menos 5x. Então vai ser o próprio menos 5. Por quê? X vezes menos 5 igual a menos 5x. Menos 5x. Tá. Agora para a gente resolver isso aqui, vamos fazer uma outra análise. Em uma multiplicação, se um dos termos for zero, tudo isso aqui vai ser igual a zero. Então, o que a gente pode ver? Então, se o x for zero, se o x aqui for zero, tudo isso aqui vai ser zero. Então, uma das nossas raízes a gente já pode saber que é zero. Então, aqui, sempre que não existir o coeficiente c, uma das raízes sempre vai ser zero. Agora a gente tem que achar a outra raiz. Vamos colocar aqui raiz 1, x'. E qual que é a nossa possibilidade de tudo isso aqui ser zero? Uma delas é o próprio x ser zero. E a outra seria tudo isso aqui ser igual a zero. Então vamos igualar isso ali a zero para ver qual é a nossa outra raiz dessa equação. Então, só apenas essa parte, 4x menos 5, a gente vai igualar a zero. Aqui já caiu uma equação do primeiro grau. Então, o que a gente pode fazer aqui? A gente passa primeiro esse 5 para o outro lado, como está negativo, ele vai passar a ser positivo. 4x igual a 5. E esse 4 aqui está multiplicando o x, então a gente pode passar ele dividindo 5. Então x ele é igual a 5 quartos. Pronto, a gente achou um outro valor que, se substituído aqui, vai zerar toda essa operação. Muito simples. Então aqui a gente tem que o x1 ele é zero e o nosso x2 vale 5 quartos. Eu só trouxe um exemplo dessa equação de segundo grau completa sem coeficiente c porque quase todas são parecidas. Eu já vou mostrar para vocês agora uma equação de segundo grau completa. A gente vê aqui que tem
três coeficientes com valores, o A vale 2, o B menos 5 e o C vale 2. Como vocês sabem, eu já disse anteriormente, uma equação de segundo grau completa, o único método de resolver ela é utilizando aquela fórmula que todo mundo já conhece. X é igual a menos B mais ou menos raiz de B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C dividido por 2 vezes A. Então esse aqui é o único meio de se resolver uma equação de segundo grau com os três coeficientes. Então a gente vai resolver três exemplos, porque nessa equação de segundo grau existem três tipos de soluções diferentes, assim, como posso dizer, estilos. Eu vou explicar quando eu começar a resolver. Então vamos lá, vamos resolver essa equação 2x ao quadrado menos 5x mais 2. Vamos colocar nessa fórmula aqui. Então a gente tem que o B ele vale menos 5. Então vamos lá, tem o menos da fórmula e o menos do coeficiente B. Então vamos lá, menos 5 mais ou menos raiz de B ao quadrado, que é o B menos 5. Vamos lá, raiz de B ao quadrado, vamos colocar nas parênteses aqui porque está negativo. Então menos 5 ao quadrado vezes o 4, que já é da fórmula, vezes o A, que vale 2, e o C, que também vale 2. Ok, tudo isso aqui dividido por 2 vezes A, que é o nosso A, 2, então vai ser 2 vezes 2. Então, X vale isso. Vamos lá começar agora a fazer operações. Então, x é igual a menos com menos mais. Então, x é igual a 5. Aqui o mais ou menos da raiz. Raiz de menos 5 vezes menos 5, 25. Então, raiz de 25 menos 4 vezes 2, menos 8. E menos 8 vezes 2, menos 16. Tudo isso dividido por 2 vezes 2, 4. Então o nosso x ele vai valer, o x1 no caso, ele vai valer 5, só igualdade. X1 vai valer 5, aí isso vale de cada pessoa, mas o meu x1 vai ser a parte positiva do primeiro. Então 5 mais 25 menos 16, raiz de 9, dividido por 4. Então, o meu x1 vai valer, raiz de 9 é 3, então 5 mais 3, 8, dividido por 4. 8 dividido por 4, igual a 2. Então tá, vamos colocar aqui em cima porque já começou a ficar bagunça. Então, o meu x1 igual a 4. A parte positiva da raiz deu 4. Agora vamos para o x2, porque é a parte negativa. Vou fazer aqui. Espero que vocês estejam entendendo, né? Está numa bagunça. Então vamos lá. A gente já sabe que a raiz de 9 é 3, então já vamos fazer direto. 5 menos 3. Então x2, vamos lá. x2', como vocês preferirem, é igual a 5 menos 3 dividido por 4. 5 menos 3, 2. Não dá para dividir porque vai dar um número decimal. Então vamos simplificar. Vamos dividir aqui por 2 e aqui por 2. 1 meio. Então nosso x2 vale meio. Eu disse antes que essa equação de segundo grau completa tem três formatos. Assim. O que eu queria dizer com isso? São três situações diferentes. No caso aqui, ocorreu uma delas. Como posso dizer isso? Aqui o nosso delta, vocês observam que isso aqui, né, b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, ele deu positivo, né, ele deu 9. Então, quando a gente tiver o delta positivo, vamos lá, delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Ok. Então, quando o nosso delta for positivo,
a gente vai ter duas raízes reais, porque você pode ver que você vai ter o mais e o menos, então você tem duas possibilidades. Então, quando essa parte aqui for zero, no caso for maior que zero, o delta cara, então a gente vai ter duas raízes reais. Trouxe aqui mais dois exemplos de equação de segundo grau, e nelas vão ocorrer outras duas situações daquelas três que eu expliquei anteriormente. Primeiramente eu vou falar aqui um pouco sobre essas três situações, depois eu vou mostrar os exemplos. Eu já tinha dado um exemplo anterior, que vai ser a primeira situação aqui. Então aqui no caso, quando o delta for zero, o que é delta? B ao quadrado menos 4AC. Quando ele for zero, então o x1 vai ser diferente do x2'. Então a gente vai ter duas raízes reais. E quando o delta for zero, então a gente vai ter que a x' é igual a x2', então a gente vai ter apenas uma raiz real. E quando o delta for menor que zero, então não vai ter uma solução real. Vou explicar aqui agora. Aqui a gente tem o segundo caso, que ele vai quando o delta for zero. Aqui a gente tem essa equação, menos x² mais 2x menos 1. Chegou nisso aqui, aqui dentro da raiz, o que eu estou mostrando agora aqui é dentro da raiz. Você já deve saber resolver essa equação. Então a gente percebe que aqui dentro dessa raiz vai dar 2 ao quadrado 4, menos 4 vezes menos 1. Isso aqui vai dar 4 menos 4, então vai ficar zero. Então aqui o nosso delta vai ser zero. Por isso que a gente só tem uma solução real. Você percebe aqui que a gente tem dois possíveis resultados, um positivo e um negativo. Só que como aqui dentro dá zero e zero não tem sinal, então a gente só vai ter uma solução, né? Que vai ser menos 2 dividido por menos 2, que é igual a 1. Essa é a nossa única raiz real. Aqui já nesse caso, vocês percebem que 3x ao quadrado menos 4x mais 5. Então, aqui dentro do nosso delta deu menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes 3 vezes 5. Isso aqui vai dar 16 menos 60, que vai dar menos 44. Como aqui dentro é negativo e não existe raiz quadrada negativo, então não existe uma solução real para essa equação aqui. Então aqui, quando o delta for menor que zero, não existe uma solução real. Esses aqui são eu já mostrei todos os casos agora de equação de segundo grau. E minha videoaula está encerrada. Muito obrigado por assistir. Se você conseguiu assistir até aqui, porque eu sou iniciante nessa parte, então não deve ter ficado muito bom. Na verdade, eu achei que ficou horrível, mas é isso.